Ok? E aí, qual que é o papel do oxigênio agora no nosso processo metabólico? Agora vamos ver como o oxigênio participa durante o exercício físico. Então, bora lá, gente. Observe esse gráfico aqui. Aqui eu tenho o consumo de oxigênio na atividade física. Eu tenho 5, 10, 15, 20 em termos de capacidade de consumo de oxigênio. Aqui eu tenho a duração do exercício físico. Aqui eu vou fazer uma corrida, tá? Uma corrida moderada aqui. Não precisa ser uma corrida rápida, não. Lembra que nós estamos falando sobre glicólise aeróbica. Então aqui eu estou em repouso, ou seja, não estou fazendo exercício físico, tá? Até que eu comece a fazer o exercício físico. Comecei a fazer o exercício físico, eu começo a consumir bastante oxigênio. Ó. Então isso aqui é uma pessoa que não é treinada. Então, durante os primeiros minutos, de 2 a 4 minutos, olha o que vai acontecer. Entre 2 e 4 minutos, o meu consumo de oxigênio ele vai subindo até que chegue uma hora em que ele não sobe mais. Em 4 minutos de atividade física, ele chega no equilíbrio, no platô que a gente chama. Este platô, que é o qual eu não consumo mais oxigênio dentro dessa atividade física específica, eu chamo isso de steady state. Então, aqui o meu volume de oxigênio chegou num equilíbrio fisiológico. Este equilíbrio quer dizer o quê? Quer dizer que eu já estou produzindo energia suficiente para o oxigênio que eu estou respirando. Então, eu estou em equilíbrio. A cada volume de oxigênio que eu estou respirando, eu estou produzindo energia suficiente para eu fazer essa atividade física. Vamos imaginar que você está iniciando uma atividade física e você vai fazer essa atividade física por 10 minutos. Então, você está no tempo zero e você vai chegar no tempo 10, ou seja, em 10 minutos você vai fazer essa atividade física. Você vai fazer uma corrida moderada. Durante os primeiros minutos da sua corrida, você começa a consumir bastante oxigênio. Começa a consumir, ó. Lá em 4 minutos de corrida, você não consome mais oxigênio do que, sei lá, 17 de volume. Então, o teu limite de consumo para esse exercício é um valor em torno de 17. Daqui para frente, olha, ele não aumenta mais, mas ele também não está caindo, ó. O teu volume de oxigênio que você está respirando, ele não cai, também não cresce. Ele se mantém estável. Isso quer dizer que todo o oxigênio que você está respirando está sendo suficiente para o exercício que você está fazendo. Se eu diminuir o ritmo dessa corrida, olha o que vai acontecer. Se eu diminuir o ritmo, eu não vou precisar mais desse volume, porque eu estou diminuindo a atividade física. Então o volume vai o quê? Cair um pouquinho. Se eu diminuir mais ainda o ritmo, o volume cai mais um pouco. Até que depois ele volte o quê? A equilibrar. Se eu aumentar o ritmo da corrida, aí o volume aumenta. Aí depois ele equilibra de novo. Aí eu aumentei de novo a intensidade, sobe e equilibra de novo. Lembre-se, gente, todo exercício físico tem o seu momento de steady state. O momento de steady state é o momento ao qual todo o ar que eu respiro, todo o volume de oxigênio que está indo para os meus pulmões, ele é satisfatório para o exercício que eu estou fazendo. Se eu quisesse fazer esse exercício para o resto da minha vida, só se dependesse só da minha vontade, eu faria. Tipo o Forrest Gump correndo. Ficou correndo por meses e meses sem parar. Ele ficou em steady state o tempo inteiro. Então, todo o oxigênio que ele conseguia respirar serviu para produzir a energia que ele precisava para o exercício físico. É esta a lógica. Agora, qual é a diferença de uma pessoa treinada para uma pessoa não treinada? Vamos ver o treinado agora. Ó. Quando o cara é treinado, ele consegue alcançar o steady state muito mais rapidamente do que uma pessoa não treinada. Então, observe que ele chegou no steady state lá em 2 minutos, enquanto que o não treinado chegou no steady state em quase 4 minutos. Então, essa é a primeira diferença.
Gente, chegar neste momento de equilíbrio aqui é muito favorável para a atividade física. É aqui que todo o teu processo metabólico está equilibrado. Enquanto que aqui não, aqui tu tá te esforçando, começa a puxar muito ar, até que tu harmoniza tudo. Então, a pessoa que é treinada, ela chega no seu equilíbrio fisiológico, no seu steady state, muito mais rapidamente. Mas também nós temos um pequeno intervalo de laranja aqui, ó, uma áreazinha de laranja aqui, que ela significa déficit de oxigênio. Que conversa é essa? O que é esse déficit de oxigênio? Esse déficit de oxigênio aqui, ele é a minha necessidade de oxigênio. Se eu alcançasse o steady state no momento zero da minha atividade física. Olha lá. Então, se existisse alguém que no momento que eu começasse a fazer atividade física já estivesse no steady state, a minha deficiência de oxigênio, meu déficit de oxigênio, ele representa esta área. Como não temos como isso acontecer, nós precisamos de um tempo para poder chegar no steady state, esse déficit de oxigênio ele vai ser esta área, do momento zero até o momento em que você consegue alcançar o teu steady state. Observa lá, ó. Quando a pessoa não é treinada, olha a área do déficit de oxigênio, ó. A área, ela é maior. Agora, quando o cara é treinado, olha a área aqui, ó. Seria esse pedaço aqui, ó. Este pedaço, ó. Então, quem é treinado precisa de menos oxigênio para chegar no seu equilíbrio. Quem não é treinado precisa de mais oxigênio para poder chegar no seu equilíbrio. Então, a pessoa não treinada, por isso que ela sente mais falta de ar. Por isso que ela sente mais incômodo. Por isso que o pulmão dela parece que está querendo sair pela boca. Devido a uma maior necessidade de oxigênio em relação a uma pessoa treinada. Uma pessoa treinada ela consegue economizar mais oxigênio e chegar à sua fase de equilíbrio de forma mais rápida. Então, seria o quê? No momento zero, no steady state zero, eu chego a esse déficit de oxigênio, mas não tem como chegar. Isso aqui é o limite máximo de uma pessoa. Já pensou se uma pessoa treinada chegasse a fazer isso aqui, ó? Só esse pedacinho bem aqui, é doido, esse cara é demais. É assim que a gente consegue avaliar a performance de um atleta. Quanto mais rapidamente ele chega em steady state, mais bem treinado ele é. E quanto mais longe, olha só, quanto maior a área do déficit de oxigênio, mais mal treinado você é. Você é sedentário. É assim que funciona. Então, se essa área laranja for muito grande, você é uma pessoa mal treinada. Se essa área laranja for pequena, você é bem treinado. Mas não existe ninguém que chega no steady state no tempo zero. Não tem. Tá bom? Isso aí já é o máximo do máximo. Então, observa lá. O steady state, ele é o equilíbrio de energia que os músculos ativos precisam e a produção de ATP no metabolismo aeróbico. Então, ele é o equilíbrio do tanto de oxigênio que você respira e o tanto de energia que você precisa. Então, nesse momento aqui, é um momento onde está tudo bacana. O ar que eu respiro é suficiente para a atividade física que eu estou executando. Então, a atividade física, teoricamente, poderia prosseguir indefinidamente se o indivíduo tivesse somente a vontade de fazer. É claro que não depende só da nossa vontade, depende de muitos outros fatores. Mas se eu quisesse fazer atividade física só pela minha vontade, pelo meu querer, não existiria limites, não existiria um tempo para te parar de fazer atividade física. O que faz você entrar em fadiga, então? É quando você foge do steady state, quando você sai desse equilíbrio aqui, você começa a produzir ácido lático. Olha só, nesse momento de subida aqui, tu tá produzindo ácido lático, ó. Mas na hora que tu chega no equilíbrio, aí a produção de ácido lático produzida, feita aqui, ela é muito irrelevante. Tanto quanto que você suporta esse ácido lático que é produzido aqui. Mas esse momento aqui é o desconforto.
toda vez que tu começa atividade física, o desconforto é muito grande. Aí chega uma hora que fica tranquila, agora tá bacana agora, porque tu chegou no steady state. Mas no momento inicial, o desconforto é bem maior. Não ocorre acúmulo relevante de lactato sanguíneo em condições metabólicas de steady state aeróbica. É nesse steady state aqui que os maratonistas correm 2 horas de tempo sem parar. É nesse steady state aqui. Cada maratonista tem seu steady state. E ele vai correndo nele até pertinho do final da prova. Quando chega no final da prova, o que ele vai sair? Ele sai do steady state, aumenta a intensidade da corrida e corre, parece um doido para poder chegar no final da prova. Que é a lógica. Então, vamos entender agora como é que funciona essa questão da deficiência de oxigênio. Então, olha só, a energia para a atividade física não ocorre simplesmente em virtude da ativação de uma série de sistemas energéticos que são ligados e desligados. Até então, nós estudamos 3 processos energéticos: a fosfocreatina, a glicólise anaeróbica e a glicólise aeróbica. Não entendo tudo isso como se fosse assim, eu começo a usar o ATP, aí parou, eu vou para a glicólise anaeróbica, parou, aí eu vou para a glicólise aeróbica. Não. Todos os 3 processos, eles acontecem todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. Um tem uma maior participação, enquanto que o outro tem uma menor participação em detrimento do tempo, em detrimento do período de tempo da atividade física. Mas todos eles acontecem ao mesmo tempo. Um sendo protagonista 1 hora e o outro sendo protagonista em um outro momento. Mas sim de uma mistura harmoniosa com considerável superposição de modalidades de energia. Então, resumidamente, tudo que eu estou falando aqui é o seguinte: todos os 3 processos acontecem ao mesmo tempo, sendo que para cada período de tempo vai ter a participação melhor de um do que de outro. Vamos entender esse gráfico aqui. Então, aqui eu tenho o eixo da deficiência de oxigênio em termos de volume, e aqui eu tenho a concentração de ATP, fosfocreatina e de lactato, que são os 2 elementos que a gente pode estar mensurando aqui. Olha como acontece o ATP e a fosfocreatina. Quanto mais aumenta a minha deficiência de oxigênio, quanto mais oxigênio eu vou precisando, mais, olha, vai se equilibrando a minha fosfocreatina. Então, nas minhas primeiras necessidades de oxigênio, a fosfocreatina ela vai o quê? Subindo, até que chegue um momento em que ele se equilibra. Agora o lactato, ó. O lactato ele já vai surgir depois, ó. E aí chega uma hora que eles se juntam, e aí depois quem se torna protagonista já vai ser a glicólise anaeróbica. Então aqui quem estava participando nesse primeiro processo de forma protagonista era a fosfocreatina. E aí logo depois, olha, logo em seguida, junto com a fosfocreatina já tem a glicólise anaeróbica, até que chegue um momento em que quem vai ser o protagonista vai ser a glicólise anaeróbica. E aí a fosfocreatina já não é mais protagonista. E aí, olha só, em atividades físicas de endurance, que são essas atividades físicas, caminhada, corrida, maratona, um ciclismo, uma pedalada. Então, nessas atividades físicas, a respiração aeróbica vem um pouco depois também, mas depois ela se sobrepõe em cima de todos esses processos. E aí eu tenho alguns exemplos de atividades físicas que podem estar acontecendo com a mistura de todos eles. Ó. O cara está fazendo aquela pedalada de velocidade, aí quem começa vem o fosfocreatina, depois lactato e depois a aeróbica. Temos também aqui, ó, isso tudo, gente, ele é muito, muito, muito favorável para pessoas que têm problemas cardíacos. Então, atividades aeróbicas, elas tendem a ajudar muito pessoas que têm problemas cardíacos. Tá bom? Isso é muito importante para idosos, porque o fato de você estar envelhecendo já vai comprometer todo o teu processo cardíaco, todo o teu processo respiratório. Então, atividades físicas de endurance, elas contribuem muito para a qualidade de vida de pessoas idosas. E principalmente para pessoas sedentárias. Tá bom?
Então, esse VO2 máximo, ele é justamente aquilo que a gente vai medir como a capacidade aeróbica de cada atleta. Então, VO2 máximo, a gente consegue medir o nível de aptidão física de um atleta. Se o meu VO2 máximo é 3 e o do Kellyson é 6, eu posso afirmar que o Kellyson tem mais aptidão física do que eu. Quanto maior for o teu VO2, mais apto você é. Mais atlético, mais treinado você é. Quanto menor o teu VO2, menos treinado você é. E aí você pode fazer um teste cardíaco, sabe aquele eletrocardiograma? Não, não é eletrocardiograma, é o... Me esqueci agora o nome do teste. É um teste que você vai no médico e você está numa esteira. Nessa hora, ele começa a medir o teu VO2 máximo. Que quer dizer o seguinte, é o quanto de oxigênio que tu consegue respirar na máxima da sua capacidade física. E aí, quanto mais ar você consegue inspirar para as suas células, para o seu pulmão, maior o teu nível de aptidão física. E aí ele vai perceber lá, poxa, mas ele perguntou assim, mas tu joga vôlei, tu joga futsal, o teu VO2 máximo está muito baixo. Então tu não está fazendo isso do jeito direito. Ou ele pode dizer o seguinte, você você não é um sedentário, mas o teu VO2 máximo está lá na estratosfera. Então ele vai a partir disso, ele pode detectar determinadas doenças ou problemas de saúde que você possa ter baseado no seu VO2 máximo. Olha como é que isso vai funcionar, como se fosse esse teste para vocês detectarem como é que funciona esse teste de VO2 máximo. Imagina só que você está correndo uma colina e aí você vai correndo certos degraus dessa colina. Então você corre primeiro, você tem o primeiro nível, aí você sobe o primeiro degrau e corre em um determinado momento. Depois sobe um outro degrau e corre em um determinado momento. Aí você vai aumentando a intensidade desse exercício. A lógica é essa, tá? Olha o que vai acontecendo com o teu consumo de oxigênio, ó. Sempre vai ser assim, olha, primeiro nível, que é o nível tranquilo, você já está aqui no steady state, ó. Tá no equilíbrio aqui, tá tranquilo, ó, tá em equilíbrio. Aí eu aumento a intensidade, ó. Aumentei a intensidade, aí você vai buscar mais oxigênio na sua respiração, você vai puxar mais ar, VO2. Aí chega uma hora que para aquela intensidade você de novo chega no steady state, ó. Equilibrou aqui, ó. Aí eu subo mais um degrau. Subir mais um degrau, eu vou ter que o quê? Puxar mais oxigênio de novo. Lá vai eu puxar mais ar. Aí eu puxo mais ar, aí eu chego um equilíbrio de novo. Equilibrei para aquela intensidade. Mais um degrau, de novo vou puxar mais ar. Aí depois eu equilíbrio. Mas olha, observa agora que a partir desse quarto degrau até o último, eu já não estou conseguindo puxar tanto oxigênio. Ó. Chega na hora desse sexto degrau aqui que já praticamente eu não consigo mais absorver mais oxigênio do ambiente. E por mais que eu aumente a intensidade, eu não consigo ultrapassar esse limite que está em torno aí de 50 de consumo de oxigênio. Quer dizer o que então? Quer dizer que eu já utilizei o meu VO2 máximo. O meu VO2 máximo é de 50. Para esse exemplo aqui, para vocês entenderem. Então, quando você não consegue mais absorver oxigênio, você chegou no seu VO2 máximo. Lembre-se, cada ponto de equilíbrio desse aqui, ó, é um steady state, ó. Equilibrou aqui, steady state. Bem aqui, esse pedacinho aqui, steady state. Bem aqui, steady state. E aqui, ó, steady state. Então, para cada intensidade, eu tenho um steady state. Mas quando eu não consigo mais elevar essa intensidade, eu chego no meu VO2 máximo. Tu chegou no teu VO2 máximo, se tu necessitar aumentar a intensidade, tu não consegue mais aumentar a intensidade do exercício. Então, olha lá. Então, tudo isso é o quê? Uma ressíntese aeróbica de ATP. Então, quanto mais VO2 eu tiver, mais ATP vai ser produzido. E quanto mais ATP eu tenho disponível, por mais tempo eu consigo fazer aquela atividade física. Tá? E aí, olha só.
Quanto maior o meu VO2 máximo, mais eu consigo manter uma atividade física intensa por mais de 4 minutos. Isso é muito interessante. Lembra que eu tinha falado para vocês, acho que na primeira aula, que tem atletas bem treinadas, que mesmo em condições de fadiga, podem suportar mais de 3 minutos? Então tem tudo a ver com o teu VO2. Se o teu VO2 é muito baixo, aí você não consegue manter atividade física por muito tempo. Um sedentário, em 30 segundos, já desiste da atividade física. E aí, para que isso tudo aconteça, a gente vai exigir uma modificação, uma adaptação metabólica de todos os sistemas nossos aqui. Ou seja, o teu pulmão ele vai ter que se expandir muito mais do que o necessário. Então, a pessoa que é sedentária não consegue expandir tanto a sua caixa torácica. E aí, se você começar a treinar, você vai expandir ela, ela vai ficar mais, vai ficar maior e vai absorver mais oxigênio. Você vai ter que aumentar a concentração de hemoglobina nas hemácias, então você vai ter que produzir mais hemoglobinas do que o normal. Então, lá no teu hemograma, tu tem bem mais hemoglobina que uma pessoa normal. Você vai fortalecer o músculo cardíaco, então o volume cardíaco vai aumentar, o teu músculo vai ficar mais forte, tu consegue bombear mais sangue. Isso tudo vai melhorar o teu sistema muscular, os teus músculos precisam se adaptar para esse fluxo sanguíneo que vai chegar. Pessoas que fazem musculação, o músculo fica enorme quando está fazendo musculação, porque está cheio de sangue no músculo. Não tem nada a ver com crescimento de músculo, não. É sangue. É sangue que entra nesse músculo e fica gigante. Tem que bater foto depois que tu faz musculação, né? Porque tu fica grandão. Aí depois que tu tomar banho, esfria, o músculo diminui tudinho. Tá? Então, justamente essas modificações que acontecem. E você aumenta a quantidade de mitocôndrias nas células. Então, você vai aumentando a quantidade dessas mitocôndrias. Agora, quando você não faz esses exercícios aeróbicos, você perde a oportunidade de melhorar o teu pulmão. Poxa, se eu tenho problema respiratório, olha a vantagem. Tu vai aumentar a tua caixa torácica, tu vai aumentar a ventilação pulmonar. É disso que tu precisa para você não ter mais problemas respiratórios. Aumenta a quantidade de hemoglobina, melhora o batimento cardíaco, melhora a função muscular, aumenta a quantidade de mitocôndrias, que é o elemento que produz mais energia para o teu corpo. Como que tu não pode fazer atividade física? Pelo contrário, tem que fazer. Todas essas adaptações só acontecem para quem faz atividade física.